consegui acessar, eu acho que eu estou com esse problema de... Pastor, a nossa Santa Ceia. O problema é meu, né? Em breve. Pai, doutor, vai necessidade desse alimento. Em breve, em breve. Consegui minha escola dominical hoje, nem quinta. Não fica lá conectando, e não conecta nunca. Mas que coisa, hein? Quinta-feira eu nem participei, eu tive o falecimento da família. Graça e paz, viu, meus irmãos? Boa noite a todos. Nós estávamos aqui comentando que não é boa noite ainda, não parece, né? Mas é um clima bem agradável esse, pelo menos dessa época do ano. Chegar aqui à igreja com esse clima bastante agradável, ainda claro, é uma visão diferente para nós que já estávamos cultuando a partir das 7h30, desde o início, né? Mas que bom, estamos aqui mais uma vez, gratos ao Senhor por esta maravilhosa bênção que Ele nos dá de poder cultuá-lo. Nós vamos começar orando ao Senhor, eu vou conduzi-los nesta oração e pedir a Deus que nos abençoe neste momento de culto. Oremos, meus queridos. Deus eterno, nós somos muito gratos a Ti, porque Tu és fiel. E a Tua fidelidade, ó Deus, se demonstra na Tua criação e em nossa vida de diversas formas. Agora, ó Pai, estamos diante de Ti outra vez, pedindo, ó Senhor, a Tua misericórdia, pedindo-Te que Tu nos assistas em nossas necessidades, falando-nos ao coração, Senhor. Então, ó Pai, crendo que pelo nome de Cristo e pelos seus méritos, Tu nos ouves, te pedimos então que Tu nos atendas, falando a nós por meio da Tua palavra, nos instruindo, nos ensinando, nos consolando, Senhor, porque carecemos do Teu auxílio. Obrigado por mais este culto, obrigado por mais este domingo, obrigado pela Tua igreja, a quem o Senhor ama e a quem o Senhor tem nutrido ao longo dos séculos. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Eu convido a todos que abram suas Bíblias em Isaías 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 21, a palavra de Deus que nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos.
Todas as nações da terra congreguem-se, e povos reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, que o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Esta profecia dada ao povo tanto tempo antes de Cristo Jesus vir, este que é o enviado do Senhor para realizar, para executar a salvação. É por meio de Cristo que nós agora temos sobre nós vidas e almas que estavam secas por causa do pecado, rios de água viva fluindo dentro de nós. É por causa de Cristo que nós podemos agora ser chamados filhos de Deus, o grande eu sou. E a este Deus Redentor maravilhoso, nós vamos adorar agora com uma oração, e eu convido nossa irmã Vanilde que nos dirija nesta oração. Em cima. Aí. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade tão boa, Senhor, de no final deste dia consagrado ao Teu trabalho, um dia, Deus, que o Senhor permitiu que descansássemos e que refletíssemos sobre muitas coisas, Senhor, das nossas vidas, do contato nosso com a igreja, com o Senhor. Muito obrigada, Pai, por este momento tão especial, de juntos ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, sempre possa nos alcançar, muitas vezes ainda indignos, Pai, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós conseguimos dia a dia vencer todas as circunstâncias que se nos apresentam durante o nosso dia, durante a semana. Enfim, Senhor, o Teu cuidado é especial e muito grande para com cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, por esta igreja, pelo nosso pastor, pelos irmãos que aqui estamos. Ó Deus, muito obrigada por tudo isso. E é em nome de Cristo que eu oro agradecida. Amém. Amém, amém. Eu os convido agora a abrir as Bíblias em Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos.
Não é sempre que eu coloco textos longos na liturgia, mas quando eu faço é porque eles são necessários, para que a gente entenda bem e seja melhor preparado para o sermão. Então, eu gostaria que você prestasse atenção, assim como você prestou atenção em Isaías 43. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 6, e preste bastante atenção em todo o ensino que a palavra de Deus nos dá acerca de nossos pecados e da salvação em Cristo Jesus. Com este texto também nós seremos preparados para confessar os nossos pecados. Então preste atenção, pois assim diz o Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E glórias a Deus por isso. A exortação que se faz a todos nós, neste momento, é que nos esmeiremos em conservar a nossa salvação sempre diante de nós. Esta realidade que não pode ser movida de onde está.
para que nos lembremos sempre que estamos num processo de santificação contínuo. É necessário lembrar disso porque, meus queridos, como nós acabamos de ler, todas as vezes que pecamos contra Deus, agimos como se Cristo não houvesse nos salvado, morrido para nos salvar, sofrido para nos salvar. E é por causa disso que nós somos exortados a compreender, uma vez por todas, que agora somos servos da justiça e por isso devemos viver por ela. Justiça manifestada a nós em Cristo Jesus. Vamos orar neste momento, pedindo perdão por nossos pecados, confessando-os diante de Deus, crendo que o Senhor nos atenderá por causa de Cristo e nos auxiliará no nosso processo de santificação. Passe alguns momentos em oração e depois nós seremos dirigidos pelo nosso irmão Daniel numa oração de confissão de pecados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua presença. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado, de mais uma vez, Senhor, estarmos na Tua presença. Somos gratos ao Pai porque até aqui o Senhor nos tem segurado, o Senhor nos tem mantido, ó Deus amado, em Tua presença. E também, ó Deus, o Senhor nos tem trazido esta noite, Senhor, para nos reunirmos, ó Deus, na Tua casa, para assim, ó Deus, oferecermos graça, Senhor, e louvor ao Teu nome por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Também, ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque apesar, ó Deus, das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Pai querido, o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos mantido na Tua presença. Senhor, também te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos tem conduzido, ó Deus, até aqui, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, ó Deus amado, os Seus filhos. Senhor, mesmo, ó Deus, em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, ó Deus, que a vida nos traz, o Senhor tem nos conduzido de acordo com a Tua vontade. Somos gratos por isso. E também, Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua graça. Pedimos, Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, continue nos conduzindo, continue nos guardando, continue, ó Deus, nos protegendo, Senhor, debaixo, ó Deus, da Tua mão santa e poderosa. Também pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue nos dando graça, continue nos dando sabedoria, ó Deus, para que possamos andar, Senhor amado, na Tua vontade, possamos fazer, ó Deus, a Tua vontade, ó Pai, e que o Senhor continue, ó Deus, nos guardando, continue nos protegendo, Senhor, e que também, ó Deus, possamos nessa noite, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir, ó Deus, o Senhor falando conosco, ó Deus, através da Tua palavra que vai ser falada nesta noite. Também, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, venha nos conduzir, Senhor, para que possamos também, ó Deus, colocar em prática, Senhor, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, Senhor, possamos colocar em prática em nossa vida e não sejamos, Senhor, apenas ouvintes esquecidos, mas que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo. Esta é a nossa oração. Amém e amém. 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 Vamos nos colocar em pé agora, irmãos, e vamos cantar ao Senhor 2 cânticos. Vou começar com o mais conhecido. Te agradeço. Vamos cantar. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Do início. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Vamos cantar Seja Engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Vamos do início. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Vamos no início mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu os convido agora a abrirem as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 8. João, capítulo 8. Dando continuidade à nossa sequência de estudos, de pregações no Evangelho segundo João. Hoje leremos a partir do verso 21 até o final do capítulo. João 8, a partir do verso 21, assim diz o Senhor. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos crerão nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra e lemos agora um trecho grande de um diálogo muito intenso. E mesmo com as nossas limitações, Senhor, e é por causa delas que agora nós clamamos a Ti, que direto do Teu trono de graça Tu nos assistas em nossas necessidades e limitações. O Senhor nos trouxe à Tua casa hoje, o Senhor nos abriu esta oportunidade para ouvir a Tua voz. Então, ó Deus, fala conosco, agindo poderosamente pelo Teu Santo Espírito, transformando nossas motivações, Senhor, e fazendo-nos ver com clareza a Tua verdade, que é a verdade que liberta. Em nome do nosso libertador, o nosso Redentor Jesus Cristo, que nós oramos, clamando humildemente por Tua graça neste momento. Amém. Meus queridos irmãos, como eu já disse, nós estamos nesta sequência de estudos no Evangelho segundo João. E, como eu disse na semana passada, o fim deste capítulo 8 faz junção com todos os acontecimentos do capítulo de número 7. Aqueles diálogos intensos de Jesus com os fariseus, com os escribas, diálogos que motivaram, por exemplo, os fariseus a enviarem guardas para prender Jesus, mas eles não conseguiram, voltaram sem Jesus e os guardas voltaram estarrecidos pela maneira como Jesus lhes falou. E ainda assim, os embates continuaram cada vez mais intensos, até chegar neste ponto do capítulo 8 que nós lemos agora. Você viu que a coisa aqui ficou feia. O diálogo estava mais intenso e o Senhor Jesus, com clareza cada vez maior, demonstrou quem Ele era, sua obra e quem eram os fariseus. E amando de quem eles estavam procurando matar Jesus. E enquanto Jesus dizia que veio fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que lhe agrada, ele também acusou aqueles homens, dizendo que eles estavam agradando o seu próprio pai, que era o diabo. Então, o que nós temos diante de nós é algo muito intenso, um diálogo ferrenho mesmo,
E Jesus se posiciona, e aqui com clareza cada vez maior, diz quem ele é. E você viu ao longo da leitura, e nós veremos de novo, quantas vezes a expressão eu sou se repete aqui. Mas adiante nós vamos ver tudo isso com maiores detalhes. O que nós vamos ver hoje, o que nós acabamos de ler, é a verdade máxima do Evangelho. Cristo liberta da morte eterna. Esta é a mensagem central, e é difícil em uma narrativa você conseguir separar aqui momentos, apesar de existir aqui dois grandes momentos, e nós veremos isso, mas central neste trecho que nós lemos, a mensagem é que Cristo liberta da morte eterna. Você notou aí também que no verso 32 do capítulo 8, talvez seja o versículo que as pessoas mais decoraram nos últimos anos. Até quem não é crente sabe esse versículo de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E muitos estão atrás desta verdade até hoje. Mas que verdade é essa? Você ouve sobre melhoras na saúde, mas a saúde ainda não nos libertou. Você ouve sobre melhoras no Estado, mas o Estado ainda não melhorou e não nos salvou. Você até creu que a política seria nova, mas nos parece que nada vai mudar. E então, aquela promessa de a verdade libertar, de nos libertar por meio da política, também está se mostrando insuficiente. Eu espero que você esteja vendo assim também. Homens e mulheres estão desde o início de suas vidas seguindo alguma coisa, buscando uma forma de redenção para si e para o mundo. E todos eles falham. Todas as tentativas que surgiram e que ainda surgirão serão frustradas, pois só Cristo é o libertador. Só Cristo é a verdade. Só Ele pode nos libertar da morte eterna. Você pode, por algum outro tipo de hábito, parar de fazer aquilo que estava fazendo, aquilo que te escravizava. Mas em seguida, outro hábito, outro pecado, porá pedras no teu caminho e você vai cair. Só existe um que pode nos libertar, e nos libertar eternamente, e este é Cristo. Neste primeiro momento, do verso 21 ao verso 29, o diálogo de Jesus com os fariseus gira em torno desta temática. Cristo é aquele que liberta da morte eterna, mas liberta aqueles que nele creem. Não são todos. Há uma característica dessas pessoas que são libertadas, e são aqueles que creem nele. Observe, então, o que está acontecendo aqui. E o Senhor Jesus vai utilizar as palavras, utiliza até um paralelismo no versículo de número 23, dizendo a mesma coisa com ideias diferentes, para dizer algo impressionante e confrontador diante daqueles homens, e que deve servir de confronto para nós. Observe o versículo de número 21. Ele continuou falando e disse: vou retirar-me, e para onde eu estou indo vocês não podem, vocês vão me procurar. Mas, veja só como é claro o ensino de Jesus, perecereis no vosso pecado. E é por isso que para onde eu vou, vós não podeis ir. E o orgulho daqueles homens era tão exaltado que eles até dizem assim: será que ele vai se suicidar? Porque ele disse: para onde ele vai a gente não pode ir, só tem um lugar que a gente não pode ir, que é o inferno. Então, se ele está dizendo que a gente não pode segui-lo, é porque então ele vai atentar contra a própria vida. Porque todos nós aqui vamos para o céu. Este diálogo, desde o capítulo 7, eu já mostrei isso para os irmãos, é repleto de ironias, tanto da parte do Senhor Jesus em relação aos fariseus e da parte deles para com Jesus. Mas observe, quanto à saída do Senhor Jesus aqui deste mundo, e quando ele diz: eu vou para um lugar que vocês não podem me seguir, ele quer dizer o seguinte, que o mundo ficará sem a sua presença.
Os sinais e prodígios que ele realizou não acontecerão mais por um intervalo de tempo. E é exatamente quando ele for que essas pessoas vão procurá-lo. Mas não procurá-los sedentos por aquela salvação, mesmo porque Deus é amor. Ele não é sádico, ele não fica brincando com ninguém. Ele faz a sua obra de maneira perfeita. Mas estes homens continuariam a procurá-lo para tentar matá-lo. Em especial, quando ele saísse daqui. Sua presença, sinais, prodígios, seu ensino, sua salvação, estaria longe deles por um período de tempo. Depois, esta obra seria continuada pela própria igreja, e aqui estamos nós. Mas o Senhor Jesus vai dizer a eles claramente: a oferta de todo este ministério está só mais por algum tempo diante de vocês. E nós já aprendemos aqui no Evangelho de João que este ministério do Senhor Jesus também serve para a condenação daqueles que o rejeitam. Então, o tempo destes homens está chegando ao fim, porque o Senhor Jesus vai voltar para o Pai. Todo aquele processo de condenação para eles será terminado, e eles então prestarão contas diante do Senhor. E veja o paralelo de ideias que o Senhor Jesus vai trazer no verso de número 23. As duas são apenas duas ideias, apesar de terem aí 4 frases nesse verso, são 2 ideias. A primeira delas é em relação aos fariseus. Jesus diz: vocês são aqui de baixo, ou vós sois cá de baixo. Vós sois deste mundo. Essa é a ideia. E depois ele fala a respeito dele, em 2 frases também. Eu sou lá de cima, eu deste mundo não sou. E ele emenda no verso 24 uma expressão que ele vai repetir ao longo deste diálogo, que é algo cada vez mais impactante para aqueles homens. Por isso eu vos disse que vós morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aqui a sensação de morte parece ganhar ainda mais o espaço, porque não é que estes homens pegaram em pedras para atirar em Jesus, porque eles estavam bravos, apenas. Mas todas estas falas de Jesus para eles fez todo sentido para eles, apesar de eles rejeitarem. O que Jesus está dizendo não é algo novo para aqueles homens, e não é algo novo para nós, mas em especial para os judeus. Quando Jesus diz, eu sou, isso fica claro, porque esta é a autorrevelação do próprio Deus, que foi anunciada desde o Antigo Testamento. E aqui nós vemos Jesus como o cumprimento do ministério do próprio Moisés. Quando Moisés é enviado ao povo, e ele fala a Deus, ninguém vai crer em mim. Depois você pode ler Êxodo capítulo 3. Quem eu vou dizer que me mandou? E o que é que o Senhor Deus diz? Diga que eu sou e enviou. Lembre-se dessa estrutura do Antigo Testamento e veja como o ensino de Deus progressivamente apontava para Cristo. Moisés foi levado diante do povo para ser o seu líder, guiar este povo para libertá-los da escravidão. E agora eles estão diante do libertador, da plenitude da revelação. E Jesus agora diz, eu sou. E se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos vossos pecados. E isso se aplica à vida de todo ser humano. É preciso crer em Jesus. Como nós lemos na liturgia, quem morreu está justificado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E ponto. Acabou a vida, a sua dívida está paga. A sua dívida diante de Deus, de afrontas, de rebeldia, está paga. O problema é que quem morre sem Cristo permanecerá na morte. É porque Cristo ressuscitou e nós estamos unidos a Ele, que nós também temos a condição de romper com este poder que a morte tem sobre todos os homens.
nossa dívida já foi paga. Nós passamos pela morte, os crentes passam pela morte por uma fase intermediária, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas é um estado intermediário, porque não somos nós que pagamos a nossa dívida com a nossa morte, mas Cristo pagou a nossa dívida com a morte dele. E é por isso que nós devemos crer em Cristo, e é somente por meio de Cristo que nós estaremos libertos. Para nós isso faz todo sentido, porque já fomos alcançados. Talvez alguns de nós, inclusive aqueles que estão nos assistindo, estão precisando de maior clareza. Mas é mais fácil para nós ouvir que Jesus é o libertador. Para estes judeus, foi tido, por alguns deles, foi tido como grande afronta, porque Jesus disse que é a autorrevelação do próprio Deus. Não é apenas o libertador de Israel que eles estavam esperando, o Messias. Ele é o próprio Deus. E aí, daí em diante, mesmo nervosos, eles não entendem o que Jesus fala. E Jesus deixa isso claro. Por que eles não entendem? Porque eles não são de Deus. Veja o versículo de número 27. Eles, porém, este é um comentário do evangelista João, não atinaram que lhes falava do Pai. Jesus já acabou de dizer também no verso 26 para aqueles homens, quando ele fala, ele não apenas oferta a graça para a salvação, mas ele também oferta a justiça para a condenação. E esta é a tarefa também nossa de evangelizadores, quando anunciamos a palavra. Agora, aqui, neste momento, está acontecendo isso. A palavra de Deus está aberta diante de nós, está sendo pregada, e nós estamos recebendo graça ou condenação. A palavra de Deus não é exposta sem propósito, sem trazer frutos para o Senhor, de maneira nenhuma. E observe o que Jesus diz no verso de número 28 àqueles homens. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. E a razão para isso é porque eu faço sempre o que lhe agrada. De novo, Jesus diz, eu sou. E ele diz mais uma vez, claramente, que para que esta ação de libertação seja levada a cabo, é necessário que ele morra, que ele seja morto, que ele passe pela morte, para que ele seja, de fato, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós podemos observar algumas características muito semelhantes a tudo aquilo que Deus profetizou ao longo do Antigo Testamento. E agora Jesus vem dizendo, eu sou o libertador, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 3. E para nos ajudar, nós vamos ler já esse exercício que fizeram para nós, de Jesus ser a completude do ministério de Moisés. Nós vamos ler até o versículo de número 11, que diz assim, do verso 1, do capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que o estabeleceu, aquele que estabeleceu todas as coisas, é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação
da esperança. Assim, pois, como nos diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E segue o texto com uma exortação: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. E incredulidade em relação ao ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo liberta da morte eterna, mas liberta aqueles que nele creem. Ele já tinha dito isso e eu fiz menção várias vezes no domingo passado. Ele disse isso várias vezes a Nicodemos. A partir ali do verso 16, é necessário crer para que seja liberto do julgamento. Quem não crer em Cristo já está julgado. Por que já está julgado? Porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Essa é a verdade do Evangelho, que precisa ser anunciada. E a todos os momentos que nós anunciamos, a oferta da graça é oferecida, e a oferta da justiça também o é. E assim Jesus faz diante daqueles fariseus. Mas ele, a partir do verso 30, também se demonstra ser aquele libertador dos que permanecem em seus ensinos. Quando Jesus ensina uma daquelas parábolas do reino e vai dizer acerca da parábola do semeador, ele nota e nos aponta o fato de que há pessoas que recebem a palavra dele com alegria no primeiro momento, mas depois, com as coisas do mundo, acabam por abandonar. E é mais ou menos neste sentido que o Senhor Jesus, outra vez, vem nos dizer que o servo fiel, o verdadeiro crente, não apenas ouve e recebe a oferta da graça, mas permanece nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Veja só, a partir do versículo 30, quando Jesus disse essas coisas, e acerca, inclusive, de dizer que ele era, eu sou, muitas pessoas creram nele. E aí, então, Jesus se direciona a essas pessoas, diretamente a elas, e vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa, me permitam aqui a expressão, é a matemática do reino de Deus. Você crê e permanece continuamente. Note de novo o texto, não é um ponto na sua história. O conhecer a verdade de Deus não é uma ação estanque, mas é algo constante na sua vida. Se vós permanecerdes na minha palavra, isso já é um indicativo de que sois verdadeiramente meus discípulos. Não adianta apenas dizer: eu me converti um tempo atrás, e agora a igreja sou eu. Como muitos têm dito, eu me resolvo em casa, faço sempre a minha oração, leio um versículo por dia, vai crescer bastante. Eu penso, eu nunca falo isso, não posso ficar falando essas coisas, mas eu sempre penso, vai crescer bastante lendo um versículo por dia. Veja só o que o próprio Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E então, permanecendo, veja que tem um E gigante no versículo de número 32, mostrando para nós que as ideias do verso 32 estão ligadas às ideias do verso 31, indissociavelmente. Se permanecerdes, conhecereis a verdade. Qual é a consequência disso? E a verdade vos libertará. Meus irmãos, a partir do momento em que conhecemos o Evangelho, que somos convertidos pelo Espírito Santo, nada para. É um processo contínuo. Aquilo que nós ensinamos e cremos como o processo de santificação, que é um processo contínuo.
E neste processo de santificação, não somos sozinhos. Não precisamos e não devemos ficar invocando Deus, dando mensagens para Ele. Olha, aqui embaixo estão acontecendo estas coisas, haja agora na minha vida. O meu coração está assim. Deus sabe. O Deus que nos salvou é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é o Deus que sonda o profundo dos nossos corações e por isso, Ele, por meio da sua verdade, nos transforma constantemente. Conhecendo a verdade e sendo transformados, libertos por esta verdade. E esta verdade é o Senhor Jesus Cristo. O diálogo continua entre eles. E aqueles mesmo que tinham crido em Jesus já demonstram que esta crença tem um limite. E é para estes que depois Jesus vai dizer, vocês são do diabo. Veja só, eles vão dizer, já automaticamente, versículo 33, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Já acabou aqui. Isso aqui talvez foi a conversão mais rápida. Que já foi registrado. Já converteu e já desconverteu aqui. Brincadeira, a gente sabe que isso não existe, né? Na verdade, eles entenderam o que Jesus falou, mas quando ele completou o ensino, eles repeliram. E qual era o complemento do ensino? Vocês precisam permanecer na minha palavra. Eles não quiseram. Nós não somos escravos de ninguém. E preste atenção. O ensino de Jesus acerca da escravidão, como nós lemos na liturgia, e é preciso que nós façamos também uma ponderação aqui acerca disso. Jesus diz no versículo 34, ele usa aqui 2 vezes a mesma palavra. A expressão que para nós é em verdade, quando Jesus foi registrado aqui por João, ele usou uma palavra apenas, que é a palavra amém. Então ele diz, amém, amém, que tem essa ideia de um juramento reverente, de algo muito bem firmado. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E meus irmãos, quando eu li este verso, depois de ter lido várias vezes, mas preparando essa mensagem, eu pude ouvir um pouco do Senhor Jesus falando para mim também. Porque isso é aterrador, num certo sentido. Por mais que nós gostemos de liberdade e até mesmo tentemos estabelecer nossas liberdades, nós somos homens e mulheres que pecam. E hoje você ouve o Senhor Jesus dizer, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Não precisa ter um Senhor sobre si. Não precisa ter uma entidade, não precisa ter alguém bem caracterizado para você ser um seguidor, um escravo de alguém. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós servimos a ídolos, alguém já disse. E esta é a grande verdade da nossa vida. Veja só o que Jesus continua a dizer, versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que os irmãos vissem, se você risca a Bíblia aí, não é para riscar o versículo, anotar, né, fazer assim marcações, como mais uma vez Jesus oferta a graça. Ele acabou de dizer, quem comete o pecado é escravo do pecado, mas a história não para por aqui. Tem salvação. A história não acaba com pessoas sendo escravas do pecado. Elas podem ser libertas deste pecado. Elas podem ser libertas desta escravidão. Eu e você temos condições de sermos libertos desta escravidão. Por mais que estejamos sofrendo com um ou outro pecado que mais fortemente nos assedia, nós pecamos em várias esferas, eu sei disso. Mas tem um ou outro que é assim... A gente até fala igual Paulo, mesmo sem saber o que é de fato, a gente até fala, isso aqui é um espinho na carne, pastor. Mesmo sem saber o que é o espinho na carne lá. Mas é uma coisa que nós vamos levar, talvez, para o resto da nossa vida. E talvez será motivo para nós pedirmos para Jesus voltar logo, para a gente não pecar mais nessas coisas. Mas ainda assim, eu e você estamos diante do libertador, que nos diz,
Se vocês forem libertos pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. Qualquer outra tentativa de criar esta liberdade será frustrada. Precisa ser por meio do Filho. E foi por isso que o Filho veio. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ensinou isso lá para Nicodemos no capítulo 3. E ele está dizendo a mesma coisa aqui diante dos fariseus. Eu vou embora, vocês vão permanecer nos vossos pecados, porque vocês não creem no Filho de Deus. Eu e você podemos ser libertos. Todos nós, em alguma medida, não gostamos de prestar contas a ninguém, muito menos ser submissos a alguém. Todos nós, em alguma medida, isso incomoda. Os ímpios de nosso tempo também demonstram isso com maior intensidade ao pregarem liberdade de tudo e de todos, para realizarem o que bem entenderem, sem correr o risco de serem criticados. Esta não é uma realidade só deste tempo, é de toda a humanidade. O pecado traz rebeldia ao nosso coração e, além disso, muitas vezes traz fraquezas que nos tornam sempre servos, escravos. O pecado nos torna sempre escravos de alguém incontavelmente mais poderoso, mais cruel, mais opressor do que qualquer outra figura histórica já foi. O pecado tem o poder de fazer isso. Nós sabemos que muitos já oprimiram muitas pessoas, com suas ideologias ou até mesmo a força, mas todo homem é escravo deste algo que é muito pior. Mas Deus amou o mundo, a sua criação, e enviou o libertador. E este libertador alcançou o nosso coração. E nós estamos aqui ouvindo-o mais uma vez dizer: se vocês crerem na minha palavra, permanecer, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário que nós sejamos libertos por Cristo. Ele é o nosso libertador. Nele não morreremos nos nossos pecados, pelo fato de que Ele morreu em nosso lugar, como eu já disse. É preciso permanecer na sua palavra, para que constantemente sejamos purificados, libertos e colocados diante da verdade absoluta. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 12. Romanos 8, a partir do versículo de número 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo é a nossa esperança. É a esperança de um tempo melhor. É a esperança de liberdade da escravidão do pecado. E por meio da palavra de Deus, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, aquelas que temos lutado ao longo de nossa vida toda, e talvez aquelas que ainda se nos apresentarão, dificuldades que nos fazem pecar, em Cristo nós temos a garantia de que seremos libertos. Temos poder para vencer, para mortificar a nossa carne, não sozinhos, mas pelo poder do Espírito, que nos foi outorgado porque Cristo morreu por nós. Esta é a graça
do Evangelho. Esta é a verdade que liberta, e Cristo é este libertador da morte eterna. Ele liberta aquelas pessoas que estão cegos, orgulhosos espiritualmente, fazendo-os amar a Deus. E aqui nós vamos para o fim do nosso texto e também da mensagem. E eu queria que você observasse no verso de número 39, lá de João 8, como aqueles homens estão repletos de orgulho. E eles vão responder a Jesus: nosso pai é Abraão. E Jesus já replica, dizendo: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. E aqui, em resumo, o que Jesus vai dizer é o seguinte: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam como ele. E todo crente, por mais jovem que seja na fé, vai ouvir um versículo na sua história da carreira cristã, que é: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, é o que Jesus está querendo dizer aqui a estes homens. Se vocês são filhos de Abraão, vocês deveriam agir como Abraão. Abraão creu, vocês devem crer. E Abraão jamais tentaria me matar, porque Abraão esperou, viu o meu dia e regozijou-se com ele. Veja só o versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Vocês não são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não me matariam. Mas ele vai dizer: vocês são filhos do diabo. Volte os seus olhos para o versículo 51. De novo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aqueles homens replicam, dizendo: está certo, a gente estava certo, você tem demônio mesmo, as coisas que vocês estão falando, as coisas que você está falando. E aí ele vai dizer, e vai continuar informando aqueles homens que ele é Deus. Versículo 54. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Todos aqueles que veem o dia de Cristo, e este dia de Cristo para nós que já estamos aqui há muito tempo, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, começa no momento da nossa conversão. E lembre-se quando você se converteu. Que momento especial. Que alegria que parecia não ter fim. Que motivação para ler a palavra, para orar, para servir ao Senhor. E é isso que o Senhor Jesus faz conosco. E é por isso também que nós não podemos ficar estagnados na nossa caminhada cristã. Porque a promessa para nós é que esta alegria que nunca acaba, continuamente será restaurada em nosso coração. Continuamente. Assim como aconteceu com Abraão, acontecerá conosco, ou já aconteceu conosco, e acontecerá com a Igreja de Cristo, quando Ele mesmo voltar segunda vez. Todo olho verá, diz a palavra do Senhor. E Jesus termina dizendo àqueles homens que Ele é. Eu sou, versículo 58. Eu sou. Esta autorrevelação de Deus, o Deus libertador, o Deus do povo de Israel. Jesus rompe com qualquer ideia que aqueles homens tinham. Eles estavam esperando o Messias, o libertador literal, físico, que sentaria lá em Israel. E Jesus demonstra a eles que Ele mesmo, sendo Deus, veio para libertar o seu povo espiritualmente. Eu sou. O fim disso é que aqueles homens rejeitaram duramente o ensino do Senhor Jesus Cristo. E certamente também a justiça e a ira de Deus recaiu sobre eles. A consequência é que eles pegam em pedras e tentam atirar em Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque ainda não era hora de entregar a vida pelo seu povo. Eu quero encerrar lendo com os irmãos Efésios 2, para que outra vez, com outras palavras,
saiamos daqui hoje repletos da certeza de que aqueles que estão em Cristo estão libertos da escravidão do pecado. Capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Que grande bênção, que grande glória é poder crer no Evangelho e saber que passamos de uma situação de escravidão do pecado para a vida eterna, de pessoas que tinham uma dívida gigantesca por causa dos seus pecados, mas que foram perdoados porque alguém nos substituiu na cruz, o Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou. Vamos nos colocar em pé, orar, receber a bênção e encerrar o nosso culto nesta noite. Ó Deus eterno, nós somos muito gratos pela Tua palavra, que é clara, que é viva, que é eficaz. Ó Deus, nós temos vivido tempos difíceis e sabemos que individualmente os Teus filhos também têm lutas, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Ó Deus, nós Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. E fazemos isto porque acabamos de ouvir o ensino vindo do Teu trono da graça, de que há possibilidade de sermos libertos destes pecados que já nos fizeram chorar, Senhor, que já nos fizeram sangrar muitas vezes. E a solução está em Cristo Jesus. Te agradecemos por tão grande amor que Tu revelaste a nós. Amor, graça gratuitas, não teríamos condições de pagar, não éramos dignos de receber. E o Senhor, mesmo assim, demonstrou tão grandioso favor para conosco. E Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos fez ver aquilo que estes fariseus que estavam ali, aqueles judeus que nós vimos hoje, não viram, não entenderam e não creram. Te agradecemos por Tua graça e Te pedimos que a Tua verdade flua em nós como rios de água viva, para que permaneçamos na verdade e sejamos libertos por esta verdade. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, nós Te pedimos, agradecidos, em nome do nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que o ensino, as consolações e a companhia constante do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós chegamos ao final do nosso culto desta noite, agradecendo os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês,
Muito obrigado também pela presença de vocês. Estamos muito felizes por isso. Apenas dando um aviso, também aos irmãos que nos visitam pela internet, sejam muito bem-vindos. Somos muito felizes pela companhia de vocês. Hoje pela manhã nós vimos, o Dia da Igreja Perseguida, um evento missionário produzido pela Missão Portas Abertas e transmitido aqui pela nossa igreja. Depois você volte lá se não teve a oportunidade de assistir. Vale a pena observar em que condições, neste ano a temática foi em que condições aquelas pessoas ex-muçulmanas que se converteram ao cristianismo vivem. Bastante interessante notar ali as questões culturais, familiares e como a fé destes homens e mulheres tem progredido em lugares tão inóspitos para o Evangelho. Então fica aí a dica para você procurar depois. A partir de amanhã eu vou fazer mais um módulo daquela atualização teológica que eu já expliquei para os irmãos no início do ano. Então, na quinta-feira, os irmãos serão dirigidos no estudo bíblico pelo diácono Wilson e no domingo pregará aqui o seminarista Rafael Sagaz. A continuação das nossas programações será mantida, né? Então, você participe. Na escola dominical do domingo que vem, se Deus quiser, eu estarei para nós voltarmos também à nossa série no livro do Apocalipse. Uma boa noite a todos, uma boa semana e que Deus nos abençoe. Até mais.